Oi, 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 boa noite, Nutri, boa noite, Aloísio, @ Marcilene Gomes, @ Marcilene Gomes, boa noite, boa noite, boa noite, sejam muito bem-vindos, quem estiver entrando já compartilhe com outras pessoas, a gente está vivendo aí 15 dias, já foram 7, né? Mas assim, eu iniciei, hoje é o terceiro, de 2 semanas de jornada com o objetivo em reativar a sua força, reativar a sua energia, reativar. Boa noite, boa noite, boa noite, sejam muito bem-vindos. Já compartilha, chama outras pessoas, porque eu coloquei toda a minha energia nessa aula hoje, feriado, dia importante, que a gente comemora todos os dias, né? Não a morte, mas a ressurreição de quem venceu a cruz por nós. O que a gente faz no feriado? Tem reflexão, passeia, né? Faz exercício para quem tá focado. Então fica por aqui, Gi, que você vai com certeza ser impactada. Já chama outras pessoas. No final, se for bom para vocês, eu quero receber comentário no que impactou, quais as mudanças que vão acontecer a partir de hoje, porque o aprendizado, ele é importante quando você coloca em prática. Coloca em prática. Então, vamos iniciar essa conversa como se a gente estivesse falando com a melhor amiga, na sala da nossa casa, com alguém que a gente confia e com aquela pessoa que você não vai falar sobre algo que a pessoa não vai te ajudar. Eu quero que você me veja dessa forma hoje aqui, nesse bate-papo, aonde eu trouxe estratégia para que você consiga organizar a sua vida naquilo que você está insatisfeito. Então, qual é a base para você mudar uma situação? É você reconhecer realmente o que você está insatisfeito. Às vezes nós estamos insatisfeitos com todas as áreas da nossa vida. Às vezes você tá tão sucumbida, tão cansada, tão travado, que se você for colocar por numeração, você não sabe qual que tá pior. Mas você não para ver qual é a raiz da questão. Você não para ver exatamente qual seria a questão que está roubando a sua energia. Porque se você toma a decisão de mudar, não só primeiro a situação, mas mudar em você, mesmo que você ache nesse momento que aquela questão, porque se aquela questão está nas suas costas, está no seu sentimento, de alguma forma ela está tirando a sua força. Você concorda comigo? De alguma forma ela está tirando a sua força. Então, ela é sim da sua condição. Ela está sim na sua situação. Só que nós tendemos a olhar para a situação, para o problema. E muitas vezes não olhando para nós. Não olhando para aquela característica, para aquele padrão de comportamento que faz com que nós agimos da forma como agimos. Por isso que o tema de hoje é esse. Eu vou colocar aqui. Eu não sei colocar aqui no YouTube. Eu acho que nem dá pra colocar, né? Eu vou aprendendo por aqui. Hoje eu me preparei pra entrar aqui em outro e acabei não dando conta, mas os dois já estão aqui. Muito boa noite, Luana, boa noite, Amarro. Então, primeiro passo que você vai olhar hoje nessa noite, o que está me incomodando? O que está me incomodando? Você tem que ter claro aquilo que você precisa mudar. Aquilo que você precisa mudar na sua vida. Porque quando a gente está numa situação de reclamação, quando a gente está numa situação de saturação, você só vai se enfraquecendo, só vai sentindo medo, sentindo ansiedade, acreditando naquilo que você está cansada, na raiva que você tem das pessoas que provocaram aquilo na sua vida. Seja quem for, seja
Às vezes você pensa assim, ah, é aquela estranha, aquela amiga que eu pensei que era amiga. Não, às vezes são pessoas que são muito importantes na nossa vida e por isso nós temos dificuldade. Porque você nunca vai desvincular daquelas pessoas. Como o pai dos nossos filhos, você nunca vai desvincular. A pior burrice é você querer ser inimigo de pai dos filhos, né? Você falar mal, você quer ver um filho mal sucedido, um filho fraco, uma filha fraca, é você, independente de quem ele seja, você falar mal do pai desse filho. Então, eu quero que você tenha claro qual é o seu maior problema hoje. Qual é a sua maior situação hoje. E depois eu quero que você tenha muito claro qual que é o seu padrão de comportamento. Aquilo que você precisa mudar hoje. Aquilo que você é e você quer deixar de ser daquela forma. Não, Marcelene, mas eu não tenho como mudar. Tem como mudar sim. Só não tem como mudar aquilo que você não quer. Por exemplo, tem uma pessoa que ela falou, eu recebo muitas mensagens. Então assim, eu tenho dificuldade. Eu fiz os stories hoje justamente sobre esse tema. Então, a pessoa tem dificuldade em deixar a bebida, por exemplo. Né? Ela tem várias situações. Mas toda vez que ela bebe, ela sente dificuldade. Mas ela não quer parar. Porque é quando ela se sente bem. Então, ela não quer mudar. Ela vai usar daquela amuleto e não quer mudar. É como uma pessoa que ela passou por uma situação, ela começou a tomar uma medicação e naquele momento ela precisava daquela medicação. Ela teve um trauma, ela teve um luto, de um divórcio, de uma perda, de um filho, de um acidente. Ela precisou tomar porque ela não dormia, ela sentia vontade de desistir da vida, ela precisava. Mas chega um momento que você não precisa mais daquele amuleto. O remédio é um amuleto, é um negócio, botar no braço e emocionalmente. Do mesmo jeito que quando você tem um acidente. O médico vai te passar te engessar e você vai ficar por um tempo com aquele engessado. Mas vai chegar um momento que você vai ter que fazer fisioterapia. E fisioterapia dói. Do mesmo jeito que você decidir mudar, dói. Do mesmo jeito que é pra você mudar, vai doer, vai incomodar, vai ser chato, é um assunto chato. E se você, de fato, não tiver doendo o suficiente naquilo que você está, seja um corpo atrofiado ou uma mente atrofiada, que está causando aquele prejuízo, você não vai mudar. Você vai aguentar, e vai aguentar, e vai aguentar. Então, na minha humilde opinião, eu acho que tem mais pessoas fortes que aguentam uma vida de destruição, uma vida de vergonha, uma vida de derrota por tempos e tempos e tempos, por orgulho de não querer mudar, do que pessoas fortes por decidir mudança. Porque a mudança, ela requer coragem, ela requer fé, ela requer um basta. Enquanto tiver doendo, mas você estiver aguentando um relacionamento abusivo, aguentando uma vida sem dinheiro, aguentando enriquecer outras pessoas com a sua habilidade, com a sua força, seja o serviço mais simples. Servir café. Não tem problema, não tem nada de errado você servir o café daquela empresa. Mas se você tem uma habilidade, se você já viu que você nasceu para algo a mais e você acha que quem sou eu para pensar dessa forma, ali todo dia você vai dormir amargurada, envergonhada. Todo dia você vai dormir triste. Quando você recebe seu salário, você vai dormir, vai gastar ele com raiva, porque não vai dar para as contas. E no fundo você sabe que você poderia fazer mais. Não só mais pelos seus resultados, para você colher resultado e viver uma vida melhor, seus filhos, sua casa, seu casamento, sua esposa, seu marido. Mas impactar a vida de outras pessoas. Então, foi pensando nisso e me conectando diariamente com mulheres
E não só com mulheres, mas os homens também me ouvem e eu tenho muito respeito, porque eles têm muito respeito por mim. Então, e a mulher, quando eu penso na mulher, eu acho que eles entendem que eu estou pensando neles também. Eu acho que quem me conhece sabe que eu não sou uma feminista. Eu não acho que... agora, porque em um momento da minha vida eu fui ferida, eu fui abandonada, eu me senti injustiçada, eu vou sentir ódio de todos os homens e vou ajudar as mulheres. Não é isso. O que me aconteceu, e em outras lives eu falei, em outros momentos eu vou falar aqui também, eu posso falar, eu falo mais dentro das minhas mentorias fechadas, porque leva mais tempo. Ele me fez, em vez de, pela decisão da minha cura, do perdão, de entender que quando a pessoa ela te fere, a questão é com a pessoa, não é com você. Se você fez tudo que você deveria ter feito, o errado seu foi se colocar como capacho na vida das pessoas, e você decide que a única possibilidade de você vencer na vida é perdoando, e a única forma de você ser curada, de você quebrar ciclo de maldição, ciclo de destruição, de quem foi sua avó, de quem foi a sua mãe, do sofrimento delas, do que vocês têm noção do que elas passaram, da história que elas tiveram, seja na escravidão, seja na aldeia de índio, seja vindo pro Brasil. Você tem noção disso? Mas você nem está viajando. Viajando é aceitar viver uma vida de destruição. Viajando é eu pensar que a minha filha, se eu não quebrasse esse ciclo da minha vida, minha filha ia viver da mesma forma. E eu tenho hoje muito claro o que é ser uma mulher submissa, ser uma mulher sábia. Antes eu não sabia, porque não é explicado nem na escola, muitas vezes, nem dependendo da igreja que você vai, não te explica exatamente o que é ser uma mulher submissa. Você deve ser uma mulher submissa e ponto. E aí você entende como mulher submissa é baixar a cabeça, ser uma bobona, aceitar tudo, e ao mesmo tempo que você não dá conta de aceitar tudo, você é amargurada e você se torna uma mulher rixosa, infeliz, que só vai ficar brigando com seu marido, indo atrás do que ele vê, mexendo no celular, mexendo na carteira, porque você não confia. Você dá autonomia, mas ao mesmo tempo você toma. Então, quando você entende que submissão não é isso, submissão é quando você está com ele na mesma missão. Eles têm uma missão. Ele tem uma missão de te proteger, proteger a casa, de prover. E você tem a missão de estar do lado dele dando força. Você tem a missão de manter a sua casa um lar organizado, cheiroso, harmonioso. Não só fisicamente, mas espiritualmente, emocionalmente. Então, não dá para parecer ser. Tem que ser. Sabe? Não dá pra, não é... A nossa jornada não é parecer que você tem. É você ser primeiro. É você que tem que ser primeiro. E depois você transmitir isso até de boca calada aos seus filhos, ao seu marido. Então, eu acho que é por isso que, por mais que eu feche o meu nicho para mulheres, sempre vai ter... os homens também, eles se interessam porque qual homem que não quer ter uma esposa sarada? Uma esposa que entendeu que não é pra ela baixar a cabeça e ao mesmo tempo ela ser uma rixosa. É pra ela entender que ela está do lado dele para vencer. E o que tem acontecido não é isso. O que tem acontecido é, muitas vezes, ou você abaixa a cabeça em algum momento, no outro você é rixosa, e você quer ser o homem da casa, o homem da situação. Porque no fundo você não acredita na força dele. E no fundo ele também não acredita na força que ele tem. Porque a força do homem, ele vem da mulher. E tem todo um contexto no meio disso, quando se fala também da questão da sogra que interfere e não deixa esse homem desenvolver e acaba interferindo e muito nessa relação. Mas eu fui por esse lado para te xingar, né, para fazer você achar em onde que está a sua questão, mesmo que hoje eu tive acesso a um caso
seríssimo, onde de dona de casa, de mãe de pessoa casada, sabe, da menina casada. E assim, eu me sensibilizei muito em ver que a pessoa tá fazendo tudo ao contrário do que deveria ter feito. Tudo do que ao contrário do que poderia ter feito. E talvez é o seu caso. E aí eu fiz uma pergunta para essa pessoa. Ela não tá nem... O rosto dela mostra que ela não tá nem dormindo. E por que que você tá fazendo tudo? Eu perguntei para ela. Por que que você está fazendo tudo? Porque se eu não fizer, quem vai fazer? Aí eu falei, se você precisar, quem vai te amparar? E ela falou, ninguém. Aí eu falei, mas o que que você pensa em relação a isso? E ela respondeu, não, eu já estou preparada para isso. E essa é uma realidade de muitas mulheres. Eu já pensei assim. E isso me destruiu como mulher. Aliás, quase me destruiu como mulher. Quase desisti de viver. Isso há 8 anos atrás. Mas por outro lado, se eu não tivesse tomado a decisão de reativar a minha vida em todas as áreas, eu não estaria aqui. E eu sempre gosto de falar isso. Então, a sua maior vergonha hoje, a sua maior dor hoje, aquilo que você está desanimado, aquilo que você ouviu, que você se machucou, aquele maior peso, no dia que você tomar a decisão de mudança, e você entender que... Porque quando a gente fala tomar a decisão de mudança, parece assim que vai ser mais pesado do que o peso que você está levando. E não é. Não que seja fácil, eu não quero te enganar. É uma jornada árdua, não é do dia para a noite. As coisas vão acontecer de acordo com a sua disponibilidade de mudança de consciência, de humildade, de vontade de tirar suas máscaras, de vontade de parar de carregar pesos que não são seus. Então tem a maioria, 90% dos pesos que você está levando hoje não são seus. E adivinha por que eu sei disso? Porque eu precisei mudar. Eu precisei passar por tudo isso. E hoje, todo dia, Deus me mostra o porquê que eu passei por tudo isso. Se eu não tivesse passado, eu não saberia me comunicar com essa pessoa que conversou comigo hoje. E eu tenho certeza que agregou muito na vida dela. Então eu sei que um momento desse de live parece ser despercebido para muitas pessoas. Muitas vezes não é entregue realmente, porque tem todo um jogo, né, no digital. Mas muitas pessoas sabem que tem. E sabe exatamente já, não é nem que não tem consciência não, sabe que é transformador. Mas tem pessoas que elas estão viciadas no fracasso. Mesmo que aquele fracasso seja alguém que está tomando sua energia todo dia. Tem situações tem problema que tem uma pessoa sugando, viciada em te sugar, e você viciado em ser sugado. Então você cria o vício em ser sugada e essa pessoa em te sugar. Porque por alguma razão você, depois daquela dor que você passou, daquela injustiça que você passou, depois daquela situação que você não soube como lidar e você colocou por debaixo do tapete, você não acredita mais na vida, nos amigos, você não acredita mais no relacionamento, você não acredita mais ou nunca acreditou que você merece uma conta bancária saudável, que você merece uma vida melhor. Porque a nossa dificuldade, elas fazem com que a gente tenha isso que eu trouxe hoje para você. O seu corpo, ele pede socorro. Mas a sua mente não está entendendo, está ignorando. Então, a pessoa, ela já está vendo que ela está chegando à pressão alta, à diabetes, à depressão, à ansiedade crônica. Não é essa ansiedade que num ciclo menstrual você, tô mais ansiosa hoje. Não. Você está recebendo sinais todos os dias. Você está recebendo sinais de que a coisa está indo de ladeira abaixo. Mas
você tá mais forte em aguentar o fardo do que em decidir uma mudança. Porque foi com conteúdo como esse que eu tomei decisão. Foi porque pessoas decidiram abrir a boca e entender que a dor e a vergonha, naquele momento, onde ela poderia se sentir vítima e fracassada, ela falou: o quê? A vida é curta. Deus me deu uma vida que eu pudesse ser honrada. E nesse momento, essa pessoa tomou a decisão de mudança. E aí, eu me conectei como você está aqui agora se conectando comigo. Se uma pessoa, através do que eu estou falando aqui, se eu for instrumento para responder a oração de Deus para uma pessoa, porque todo dia você está reclamando para Deus e perguntando: Deus, por que comigo? Por que a minha vida não muda? Por que eu oro? Por que eu jejuo? Por que eu vou na igreja? Por que eu faço isso? Por que eu faço aquilo? E a minha vida não muda. E tá muito nítido isso. O milagre, ele não vai chegar caindo do nada. Ele vai chegar de acordo com a forma como você vai se preparando, se abrindo a tua consciência, né? Deus, ele é espírito, né? A nossa alma, ela não é física, ela é eterna. Sendo assim, ela é espírito. Então, o que é a nossa alma? É o nosso intelecto. É o nosso intelecto. E sabe por quê? Que nesse tema que eu tô falando aqui com vocês, sobre seu corpo pede socorro, mas a sua mente ainda ignora? Porque o seu corpo vai para a terra de novo. O seu corpo, ele tem no máximo 100 anos. A pessoa que viveu mais anos parece que é 128, 117, uma coisa assim. E vai chegar um momento que você vai fechar o olho, eu vou fechar o olho, nós vamos deixar tudo aqui, seja farrapo ou ouro. Vai ficar tudo aqui. E essa carne, ela vai ficar. Ela vai virar pó de novo. Ela vai virar terra de novo. Mas a alma, ela é eterna. E o Espírito é o Espírito de Deus. O Espírito Santo, ele vai continuar sendo o Espírito Santo. Ele é como se fosse um fragmento. Não é nem fragmento. É porque como não é onipresente, ele pode estar. Por que Deus pode estar em vários lugares ao mesmo tempo? É justamente porque se eu me limpo, se eu perdoo, se eu me preparo, eu limpo a minha casa, que é o meu templo, e ele entra dentro de mim, ele vai me dar sabedoria para sarar a minha alma. A depressão, ela é uma doença na alma. Por isso que tem pessoas há anos tomando remédio, esperando que aquilo vai mudar a situação dela. Não vai mudar. Porque o remédio que você está tomando, ele é só para te controlar. Ele é só para te dopar. Ele não é para te curar. Não existe remédio que cura a depressão. O que cura a depressão é você curar as suas emoções. O que cura tristeza é você achar onde tem alegria. É você achar motivação para sua vida. Então, hoje nós vamos falar exatamente sobre essa mudança, né, de templo, que é o nosso corpo, alma e espírito. Ou seja, para falar disso, não vamos falar de dieta em si, mas da dor que você come calada, né? Então, quando se fala disso, não está falando só de compulsão alimentar. É qualquer compulsão. Mas o alimentar, ele é muito... ele é o mais importante porque é o que você e eu estamos em contato o tempo inteiro. O tempo inteiro. Então, é o que nos dá prazer. E é aquilo que nos tira do nosso controle. Se você não tiver controle, se você não entender a importância que tem o seu corpo, mesmo ele tendo tempo de validade. Mas se você não cuidar do seu corpo, como que eu estaria aqui agora se eu não cuidasse do meu corpo, se eu não tivesse ido correr hoje, porque eu tenho uma resistência
assim, absoluta, sabe? Muito forte para não perder peso. Eu tenho uma resistência muito forte, assim, é como se fosse uma autorização que eu dou para mim mesmo, que eu não posso diminuir, ficar pequena. E é uma luta diária. E não é da minha característica, é das minhas crenças, pelas coisas que eu passei. E é justamente por isso que eu estou aqui, para você entender sobre a importância do seu problema, a importância dos seus comportamentos diários, dos seus vícios, das suas compulsão por fofocar, compulsão por comer errado, compulsão, seja por bebida, por cigarro, seja lá qual for a situação que você faz. O que é vício? É tudo aquilo que me tira do meu governo, que me tira do meu domínio. Tudo aquilo que me tira do meu domínio, ele se torna compulsão, se torna vício, e é tudo aquilo que me traz estrago. Comida nos traz estrago. Por quê? Porque é de forma estratégica. Enquanto você está vivendo no automático, as pessoas que decidiram vencer na vida, elas estão fazendo comida industrializada, deliciosa, com bastante açuquinha e gordura. Enquanto você quer viver no automático porque você não acredita que você é merecedora, você está enriquecendo pessoas que produzem todo tipo de remédio para te deixar ainda com mais ansiedade, ainda mais gastrite, ainda mais questões de hipertensão. Por quê? Nenhum desses remédios, ele cura. Nenhum desses remédios. Eles são para te matar devagarzinho, para te sustentar ali, nem matar e nem viver bem, porque ele tira o teu raciocínio. Então, quando você acontece essa questão aqui de você entender sobre, como eu coloquei, não vamos falar de dieta, mas da dor que você come calado. Entender dos seus vícios, dos seus comportamentos, você vai entender sobre um diagnóstico comportamental, que não foi eu que inventei do nada. Foram cientistas, pessoas pesquisando, várias pessoas, e dentro desse comportamento mostraram isso. Por que as pessoas elas insistem em viver dentro de vícios? Por quê? Compulsão, principalmente alimentar, mas compulsão, vício em geral, como válvula de escape, e o corpo grita o que o coração calou. Então o teu corpo, a tua carne, quando fala a carne é fraca, como que a carne é fraca? Se é ela que está dominando. Eu acho que quem é fraco é quem não está dominando. Então, agora quem dita a regra somos nós. Nós podemos ter a carne forte, o espírito forte e a alma forte. Mas não pensa que Deus ele vai dar o primeiro passo. Ele já deu o primeiro passo. Você já nasceu rica. Hoje eu vi uma frase de uma pessoa falando sobre dificuldade financeira. E aí falando, eu já descobri meu problema, eu não nasci rica. Se Deus já tivesse me mandado rica, e aí foi no salão. E aí eu falei pra ela, quem disse que você não nasceu rica? Você nasceu rica sim, você já parou pra pensar que você nasceu rica? E ela não teve como discordar, mesmo que você nasceu sem nenhuma fralda. E vai morrer também sem escolher a roupa que você vai pro caixão. Mas a palavra de Deus fala que antes de você nascer, Deus já te conhecia. Ele já tinha planos para você. Ele já tinha um propósito com você. Ele é o dono do ouro e da prata. E tudo que você quiser, você tem que querer. Mas não querer, eu quero R$1.000, eu quero 1 milhão de reais, eu quero a casa do sonho, eu quero ter um corpo saudável. Não, é desejar. Desejar. Você tem que desejar ser a própria bênção. Você tem que desejar estar disponível para ser exortada. Porque crescimento, ele acontece quando você é exortada. É necessário ouvir o que você não está querendo ouvir. Porque mudar dói.
Mas ficar na pobreza, até então eu pensava que doía mais. Até observar e viver de novo uma situação financeira e ter que começar do zero, eu fui entender. Por que as pessoas insistem em continuar na pobreza? Não é só pobreza financeira, não. É a doença, é a pobreza de alma, pobreza de mente, é pobreza de vontade de ler um livro, pobreza de tomar uma água, uma taça. Tem pessoas que se incomodam. Tem pessoas que você tem taça em casa. Só se pra lembrar, né, de tomar. Você tem uma taça em casa, mas pra você é um absurdo você pegar aquele jogo de taça que você quer colocar só pra aquelas pessoas que vai vir te visitar e você quer mostrar que tem aquele lá. Você tem que colocar pra você, pra sua família. Vocês estão entendendo? Tá virando alguma chave aí pra você? Coloca aqui. Você tá entendendo? Isso acontece com você? Então, eu quero que você tenha isso como consciência. Toda vez que você estiver reclamando da sua situação, você não reclame mais como se aquilo fosse definitivo, como se aquilo não tivesse resposta. A resposta está dentro de você. Por que a sua situação está como ela está? Por que você tem esse vício da forma como você tem? Vício de reclamar, vício seja na comida, vício na bebida, vício no cigarro. Vício que está te destruindo. Vício de não apoiar as pessoas. Vício de pegar o teu conhecimento e... isso aqui eu não posso falar pra ninguém. Você tem uma receita, isso aqui eu não posso... Tá falando de descobrir e tal, não sei o quê. Não. Coisa boa, quanto mais você dá, mais você tem. Quanto mais você contribui na vida das pessoas, mais Deus vai te abençoar. Mais você vai sentir energia de mudança. E você é o que você pensa. Você constrói aquilo que você pensa. Hoje eu estou vivendo exatamente aquilo que eu acreditei merecer. Hoje eu estou morando na praia. Hoje meu horário... O horário da semana passada não é o mesmo do horário da agora. Ninguém manda em mim. Eu sou a minha patroa. Então eu sou a minha... Então assim, se eu não fizer, não tem outra pessoa que faça aquilo que eu tenho que fazer. Ninguém manda em mim. E a realidade que eu estou vivendo hoje, eu coloquei para viver daqui uns 5 anos. Daqui uns 5 anos. E nem foi eu que decidi vir pra praia. Eu só coloquei no meu mural, orei a Deus e falei, Deus, eu quero morar numa praia, aonde eu possa correr, andar de bicicleta, aonde eu possa ter prazer de me arrumar e abrir a live, falar com pessoas, abrir mentoria, grupo fechado, colocar as minhas ferramentas, me conectar com pessoas no individual, no WhatsApp. Então assim, foi o que eu pedi pra Deus, coisas que eu tivesse prazer. Sabe aquele momento que você tira férias? Aquele momento que você tira férias, que você tá fazendo porque você tem prazer de estar ali naquele café da manhã, você tá prazer em fazer aquilo ali? É exatamente a vida que eu estou vivendo. Por quê? Porque eu idealizei aquilo na pior momento de dor, que eu estava me sentindo pior. Mas em vez de eu me sentir uma coitada, uma vítima, eu pensei na vida que eu queria ter, na vida que eu mereço. Então, eu quero te convidar a entender primeiro o que é essa dor. Quando você desconecta da própria imagem de destruição. Desconecta do peso como escudo. Desse peso que você tem colocado pra você como escudo. Sabe? Dessa vontade de carregar o mundo inteiro só pra não olhar pra sua dor. Já percebeu? Que você trabalha fora só pra fugir da tua casa? Você tem coragem de reconhecer isso pra você? Você sai da sua casa, a hora que você se sente mais feliz é quando você tá num trabalho, você nem gosta do seu trabalho,
mas você quer sair daquele ambiente, você quer sair daquele lugar de bagunça, de menino brigando, de marido enchendo o saco. Mas não é porque você não gosta da sua família, é porque você não está se organizando por dentro. É porque você não curou seus traumas. É porque você não está sabendo como organizar primeiro dentro de você, para depois organizar a rotina. E antes dessa rotina, organizar os seus armários, organizar a sua cozinha, organizar o seu banheiro, tirar o que não presta, tirar o que não usa, tirar o que é velho, o que é quebrado. Tem uma peça que presta, tem outra peça. Tu tem a mesma coisa, uma peça que presta, outra que não presta, mas tu não dá conta de jogar fora. E aí, sabe o que você faz? Foge, sabe? Aí você se preocupa em ajudar todo mundo ou em criticar outras metades do mundo para que você não olhe para dentro das suas dores. Aí quando você vê, você tá com câncer, você tá com gastrite, diabetes, pressão alta. E eu não tô pegando pesado. Pegar pesado é quando você ignora. Eu já peguei pesado quando eu ignorei as minhas próprias dores. E eu tinha motivo para ser muito feliz e continuar feliz naqueles momentos da minha vida. Só que teve uma ferida que eu achava que eu tinha curado e ela ficou ali. E por causa disso eu perdi. Perdi muitas coisas, eu poderia ter perdido a minha vida. E eu tô te convidando hoje para olhar para dentro de você. Olhar para esse peso que você carrega como escudo. E que você pode tirar ele, tomar a decisão de tirar ele de dentro de você agora. E entregar, sabe? Entregar ao próprio Deus. Porque é isso que vai te trazer cura, te trazer leveza, mudança de hábito. É isso que vai mudar e te dar sentido. É essa ação que vai fazer sentido você ter parado o momento da tua vida agora para me ouvir. Porque eu sei que eu não posso fazer diferença nenhuma na sua vida. Vai ser as pessoas que mudam, já mudaram, transformaram através da minha vida. Eu nem lembro quando elas falam. Eu tenho uma dificuldade muito grande de pedir. Talvez seja arrogância. Eu tinha essa dificuldade de pedir depoimento. Talvez pelo fator de eu entender que não sou eu. É 100% da responsabilidade dela. E a interferência de Deus. Aí é nessa hora que Deus age. Deus, onde ele age é quando ele te blinda. Ele vai te blindando. Ele vai fazendo você, te levando, te mostrando, te botando pessoas. Mas enquanto você não toma o primeiro passo, ele não pode te abençoar. Ele não pode fazer. Sabe por quê? Enquanto você não se curar, você não se sarar, aquilo que ele quer te dar, talvez vai te levar mais cedo para destruição. E é por isso que muitas vezes era para você já estar evoluída. Você já está vivendo uma outra condição. E você não consegue. Porque insiste em fugir da sua ferida, da sua dor. Insiste em fugir da possibilidade. Sabe? O que é a possibilidade? E se eu perdoasse aquela pessoa? E se, mas aquela pessoa não merece. Ela não merece mesmo. Mas você merece desconectar. Você merece deixar de viver da forma como você está vivendo, fingindo que está tudo bem, tendo uma possibilidade de, da agora para frente, ter uma jornada incrível como ser humano, como mulher, como homem, fazer diferente do que seus pais fizeram, do que os seus avós fizeram, e por simplesmente você só ter aquele molde, aquele padrão de comportamento, porque minha avó fez assim, minha mãe fez assim, porque sempre foi dessa forma, o pouco com Deus é muito. É uma frase lindíssima. Mas vamos parar para pensar. Se Deus é o dono do ouro e da prata, se Deus é o Deus do impossível, se ele está falando que se você for com ele, se você ouvir ele, se você obedecer, ele vai te colocar por cabeça e não por cauda. Você vai pegar, você vai dar.
Você vai dar, você não vai emprestar. Você vai dar e não vai pegar emprestado. Porque quem pega emprestado fica escravo de quem emprestou. Se Deus está falando isso, como que essa crença de que pouco com Deus é muito? Se pouco com Deus fosse muito... E naquele milagre, Jesus não precisaria ter multiplicado. Não precisaria ter multiplicado o pão e o peixe. Então, a pessoa, para ela me entender, ela tem que ser acelerada. Ela tem que ser acelerada porque eu consigo ver a vida, eu só consigo ver a vida dessa forma, como um todo. Alma, corpo e espírito. O corpo, que eu tenho que cuidar desse corpo, que é o meu templo. O espírito, que é essa força que a gente busca, que a gente quer, que vai dar certo. A coisa tá ruim, mas vai dar certo. E o intelecto, que é como eu penso, como eu funciono, como que eu vou fazer isso aqui, como que vai mudar isso aqui, quem pode me ajudar, quem vai fazer essa parte, quem vai fazer essa outra, como que eu faço isso aqui, qual a necessidade do meu cliente, qual é a dor, por que eu não estou vendendo, por que meus filhos estão agindo dessa forma, por que meu marido não consegue desenvolver. Tem um motivo. E do mesmo jeito que você tem o seu desafio, eu tenho os meus. Mas a diferença está na forma como cada pessoa age. Enquanto eu estiver responsabilizando o mundo, responsabilizando meus traumas, minhas feridas, meu antepassado, meu não sei o que, a minha gordura, a minha obesidade. Eu cheguei a 110 quilos. Pra você ter noção, 110 quilos. E por ser alta, eu quase não parecia. E eu tô fazendo 40 km de bicicleta. Comecei só correndo. Aí eu vi que estava doendo o meu joelho. Aí Deus me deu outra alternativa. Por que eu falo que é o próprio Deus? Porque o Espírito Santo, se ele está dentro de você, a função dele é o quê? Te consolar, te orientar. E aí, a função, se você tem a alma sarada, é de olhar o que está funcionando. E aí, bicicleta pra mim me dá prazer. Dá a sensação, até quando eu ando de bicicleta, dá a sensação que eu não fiz exercício. Porque não gera aquele estresse. E aí, eu venho perdendo peso e eu não tô ligado com a balança. Eu fiz pra me saber quanto que eu tava, fiz biopendância, mas eu não tô pesando o tempo todo. Mas sabe quando você tem a sensação de que não estava acontecendo? Foi necessário... foto, igual hoje, eu vi a foto, falei, caramba, mas como eu já diminuí? E necessário roupa, sabe? Essa calça mesmo, ela era super apertada, tá? Super folgada. E várias roupas estão super folgadas. E às vezes, por essa ser um dos pilares que eu tenho dificuldade, e esses dias uma pessoa falou assim, Marcelene, você tem que parar de falar dessa área. Você tem que parar de falar. Aí eu falei, então é exatamente isso que eu preciso continuar falando. Porque é a minha dor. Eu não sei qual é a sua dor. Não sei qual que é a sua vergonha. Mas essa é a minha dificuldade. Aonde, no momento que eu destravei, que eu estou destravando essa, as outras vão destravando também. Porque a vida, ela é uma roda. Eu vou... acho que eu não vou ter aqui agora. Mas depois eu vou mostrar pra vocês. Eu vou fazer uma live da roda da vida. De todas as áreas. Para que você consiga... avaliar cada uma das rodas da sua vida para você ter consciência daquela que realmente precisa de mudança e através disso você ir trabalhando naquela que está mais crítica. É no casamento? É no financeiro? É no profissional? É no emocional? É no intelectual? Sabe? Às vezes você sabe que você tem que começar a ler mais. Ler mais a Bíblia, fazer um devocional, ler um livro de desenvolvimento pessoal, por exemplo. O que é livro de desenvolvimento pessoal? Além de experiência e história de pessoas que venceram e contam o passo a passo que venceram, ali tem dados científico, aonde, quando fala científico, é porque alguém estudou sobre aquela situação, aquele comportamento por vários anos. Em várias pessoas. Então, pessoas diferentes que tiveram o mesmo resultado. Então, quando pessoas diferentes têm o mesmo resultado com a mesma ferramenta,
aquela situação, aquela ferramenta, aquela coisa, aquele remédio, ele é comprovado cientificamente de que funciona. Pode aplicar que funciona. Então, a nossa alma, o nosso intelecto, ele dá essa direção de que a leitura... Por que você tem tanta dificuldade de leitura? É justamente porque se você souber escolher o livro certo, esse livro, ele tem um autor que é como se fosse... É o jeito mais fácil de você ter uma mentoria, vamos falar assim. Porque ele tem um autor que vai te mentorar através daquela leitura. E aí você tá vendo o livro lá, já comprou o livro tá ali empoeirado. Eu vou ler, vou começar a ler, mas não termina. E aí você quer resultado. Aí não tem jeito. Aí não vai dar. Então, qual que é a virada de chave? A cura. Que é você enfrentar qualquer essa dificuldade. A leveza, a mudança de hábito. E o que é esse reativar? O que significa reativar o corpo e a identidade? É você conseguir olhar para dentro da sua vida. É você conseguir olhar para dentro da sua vida. Você aprender a honrar a sua própria história. É você ver coisa e resposta de pergunta que você nunca teria coragem de se fazer. Sabe aquela família que não conversa sobre nada? Como se aquilo nunca tivesse acontecido? É exatamente isso. Você cria uma coragem de, dentro desse processo, eu vou te possibilitar, vou te dar acesso a ferramentas aonde eu vou te fazer perguntas, essas perguntas já estão dentro de você escondida, aonde as respostas, elas vão te dar a chave para aquela transformação dentro de você. Aonde você vai reativar o seu primeiro amor, reativar o primeiro amor que você já teve com o próprio Deus e com você, com o seu marido, com a sua casa, com seus filhos, com a sua profissão. Vai descobrir verdadeiramente qual que é, de fato, não é só isso que eu estou falando para você, que é a imagem e semelhança, mas é de fato reativar, aprender a exercitar mesmo a sua verdadeira identidade. E através disso você descobrir o seu verdadeiro dom, quais são as suas habilidades, como a gente pode fazer. E mesmo que você já saiba sobre todos esses assuntos, você sabe, mas você não consegue colocar em prática. E nós vamos viver essa jornada nesses dias. E depois, se você quiser andar comigo e entender essa nova fase da minha vida, morando na praia, a forma como eu estou fazendo, o que está funcionando, para que a gente possa viver uma jornada, onde a gente vai usar coisas técnicas, a gente vai usar situações espirituais, estratégia espiritual, estratégia intelectual, para que você, naquilo que você não estava conseguindo fazer, você possa se organizar. Organizar sua vida, organizar sua agenda, organizar sua casa, organizar a forma como você pensa, principalmente para que você seja o próprio Deus na vida do seu marido. A mulher que ela é sarada, a mulher que ela é sábia, ela é o próprio Deus. Deus fala através dessa mulher. Mas se ela não sujeita à transformação, se ela não é Deus, o que você acha que ela vai ser? Por isso que a palavra que sai de uma mulher ferida é sempre de você não vai conseguir, tudo que você faz é errado mesmo. Então, essa questão da compulsão, ela é muito séria. Não é só sobre, você tem que parar de comer. Você está comendo demais. Você tem que parar de fumar. Você tem que parar de usar isso. Você tem que sair do celular. Não é sobre essa coisa que a pessoa está fazendo. É sobre o que está por trás disso. E o que está por trás disso, além da decisão dessa pessoa, se você é uma só carne com alguém, você tem que ser sarada. Para que você possa saber. Porque uma palavra sua mata. Uma palavra sua, uma crítica sua mata quem está precisando mudar de vida, emagrecer, por exemplo. Mas uma palavra de força, principalmente a mulher, só a forma como você cozinha,
Só a forma como você prepara uma comida, mesmo que ela, vamos falar que você ainda está usando tempero arisco, o quinó, mas só a forma, a intenção como você, e eu espero que não, que você tem amor para preparar aquilo ali, a forma como vocês almoçam, mesmo que seja numa mesinha pequena ou que nem tenha mesa, já vai mudar a digestão, vai mudar os hormônios, vai mudar o cortisol. Então, leve mais a sério o que tem que levar a sério. E solta o que não é do seu controle. Eu quero fechar agora com esse versículo que eu sempre gosto de colocar. Coloque aí no seu caderno. Não sei se você anotou tudo que eu coloquei aqui. Eu vou mandar o de ontem e de hoje no grupo. Toda essa aula aqui eu vou mandar para você conseguir anotar no seu caderno. E para você que nunca teve contato comigo, possa entender como que os meus treinamentos. E assim, eu acho que a escrita é a melhor terapia que tem. É uma das técnicas de melhor, porque quando você escreve, é uma das atividades que é impossível você escrever e pensar em outra coisa. Escrever é a gratidão, andar a cavalo, são algumas coisas que ou você faz ou você não faz, né? E eu quero que você abra aí na sua Bíblia, ou anota no seu caderno, para depois você meditar. Não para ser uma religiosa. Não para, agora eu sou... Não. Mas para que você seja verdadeiramente filha do rei. Para que você seja beneficiada pelo esse banco. Que é esse banco de investimento espiritual, que é a palavra de Deus. É aqui que está o segredo para a nossa vida. Vai ter dificuldade? Vamos ter momentos de fracasso? Vamos. A diferença esse momento de fracasso é onde você está. É o deserto que você passa. A diferença é se você vai desistir de viver ou se você vai se levantar. É a melhor forma de vingança pro que o mal fez com a sua vida é você se levantar e usar dessa vergonha, dessa dor, a maior transformação na vida das pessoas. Tá fazendo sentido para vocês? Comenta aí se tá fazendo sentido para você. Em Filipenses 4:8 fala assim, e o título é assim: assim como você pensa na sua alma, assim você é. E aqui está escrito assim, ó: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Então, às vezes, você sabe que não é da vontade de Deus. E você fica na dúvida. Tem que perguntar para um padre, para um pastor. Pastor, o senhor acha que isso aqui é de Deus? Você já sabe, dentro de você, que é errado. Toda vez que você tiver que perguntar para alguém se aquilo é certo ou errado, no fundo você já sabe. Porque quando é certo, vai ter essas respostas aqui desse texto. Tudo que é verdadeiro, tudo que for nobre, não tem como negar uma pessoa que... Uma nobreza. Tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo excelente ou digno de louvor, ou seja, o que é louvor? Alegria, honra. Pense nessas coisas. Então, pensando nessa palavra, mostra-se que assim como você pensa na sua alma, no seu intelecto, assim você é. Pensando dessa forma, significa que você pode criar qualquer situação que você queira, tanto de ruim quanto de bom. Então, se você não quer mudança, pode ficar tranquila, vai piorar. Pode ficar tranquila. Não pensa que alguém está te levando na barriga, não.
É você que está regredindo. Agora, se você quer construir realmente um casamento abençoado, ser uma mulher digna de louvor, ser um homem que realmente seja honrado por essa mulher, quer ter a casa dos seus sonhos, e que o motivo, a motivação para tudo isso é realmente você ser alguém que tenha saúde mental, saúde emocional, que tenha família saudável, você pode ter certeza que Deus ele vai te abençoar. Agora, enquanto você estiver querendo para mostrar para alguém que você conseguiu, para passar por cima das pessoas, ou enquanto você estiver querendo algo de Deus, mas não quiser soltar algo do mal, o que é o do mal? A mágoa, o ódio, a raiva, é dele. Os palavrão dentro de casa. Toda vez que você fala um palavrão, você saber que toda vez que você fala um palavrão dentro de casa, você libera a entrada de uma entidade por 7 dias. Aí vamos falar que amanhã tu falou mais um, tu tem mais 7 dias. São créditos de 7 dias. Aí vamos falar que tu falou hoje e agora você descobriu. O que você vai fazer? Meu Deus, eu determino que eu não vou mais falar palavrão e nem ter pensamentos de palavrão. Me lava com teu sangue. Naquele momento ele vai zerar a sua régua. Zerar. E aí você vai se policiar. Toda vez que você falar um palavrão, você vai fazer essa oração e ainda vai pensar em coisas boas ao seu respeito e para aquela pessoa. Eu já tive uma pessoa que eu ajudei muito essa pessoa. Muito mesmo. Mas ela me perseguia. E não era perseguir de maldade. Era só umas picadinhas de crítica. Me criticava a minha casa, criticava a minha filha, a educação que eu dava para minha filha, porque os meus valores eram diferentes do dela. Então, como por exemplo, hoje quando você tem uma filha, é natural você deixar o namorado dormir em casa. Então ela falava, e ela tinha filha adolescente também. Então ela falava, pra mim é normal, é melhor em casa do que eu não saber qual motel que ela está. E pra mim não é normal. Pra mim, a mulher ela tem que se guardar. E se ela não quiser se guardar, ela que acha o motel ou o mato que ela quiser. Porque ela vai ter o problema que ela vai plantar e ela vai colher. Então, a gente tinha essa... E aí eu não falava... Às vezes a gente falava brincando isso, mas eu mostrava qual que era a minha... Eu falei, não, eu falo que não é pra ir, mas se for pra ir, se for pra fazer, não vai ser dentro de casa. Eu não vou apoiar. Outra coisa que eu nunca deixei... eu selecionava os desenhos. E aí não era qualquer desenho que eu deixava, porque eu sei que tem influência. Desenho e várias coisas subliminares. E hoje eu colho muito fruto dessas decisões. Eu vejo isso depois dela adulta, sabe? Na característica dela. E essa pessoa falava, não, isso não tem nada a ver, Marcilene. Não tem nada a ver. Isso é só um desenho. E eu falava, não é só um desenho. Olha só essa conduta nesse desenho. Olha só essa influência nesse desenho. E aí ela fazia muita crítica, sabe? Que você não sei o quê, que você não sei mais o quê. Você não tem que ser tão assim, você não tem que ser tão... E aí eu percebia que era um espírito de inveja. E em vez de eu ficar com raiva, eu comecei a orar para Deus prosperar a vida dela. Para Deus ocupar ela com outras coisas. Então essa é uma das coisas que eu lembro agora de perdão. E sempre a gente tem alguma amiga ou alguém, uma vizinha ou alguém que é usada dessa forma, que te põe para baixo. Mas você fica viciada naquelas críticas. E a oração, ela é tão forte que quando você quer combater um inimigo, você não bate de frente com essa pessoa. Porque se ela tá criticando algo que tá nessa palavra aqui sobre, se for nobre, se for correto, se for puro, se for amável, é de Deus. Mas se a pessoa ela não entendeu isso aqui ainda, ela quer uma vida plena, mas ela não quer pagar o sacrifício. Que é muito mais fácil largar teu filho lá no sofá, com o controle na mão, assistindo tudo que toma a atenção deles,
e achar que você está tendo aquele momento, do que você se policiar. Parar para ler sobre esse negócio, parar para ir lá no YouTube. O desenho tal, qual a influência que esse desenho tem com relação a ser cristão? E qual a influência desse tema aqui com relação à Bíblia? Você tem que pesquisar. Porque o que você está fazendo, por mais que a sociedade não te valoriza, é o maior empreendimento da sua vida. Você deu à luz, não foi uma coisa, foi um ser humano. Ele pode estar recém-nascido, com 10 anos, com 15 anos, é um ser humano que não é criado pelo que você fala. Ele não está sendo codificado, criando um padrão de característica pelo que você fala, mas pelo que você faz e pela regra e as coisas que você bota dentro de casa. Não impondo, mas fazendo com que eles entendam o que tem por trás daquela situação. E dá trabalho. Então, às vezes, o que a gente faz? Ah, nada a ver. Ah, é só uma música. Ah, é só um desenhozinho. Ah, é só isso. Só porque todo mundo tá mostrando na TV, tá mostrando nessa roupa. Não tem nada a ver. Então, abre o olho para isso. Por alguma razão, eu lembrei disso e começa a prestar atenção. Não quero que você faça o que eu fiz, mas para mim funcionou e muito. Eu quero que você observe a característica das crianças que as mães buscam se curar e que tem rotina dentro de casa, que tem higiene do sono, que não tem um quarto, sabe, com muita estímulo. Uma criança que tem hábito de leitura, a mãe também lê. Então, tudo isso, uma das coisas que me fez assim ter essa vontade de querer sempre me desenvolver como pessoa, foi a maternidade. Eu fui mãe com 18 anos. Então, a maternidade, ela sempre me deu um senso de responsabilidade muito grande. E eu sabia que ou eu dava o devido trabalho naquele momento, ou eu ia ter esse trabalho dobrado depois de adulta. E eu não queria ter filhos que me dessem trabalho de adulto. E hoje, graças a Deus, é zero problema, assim. Se tem uma coisa que eu sou honrada, mais do que eu estivesse mostrando aqui pra você, carros de luxo, mansões, mas uma coisa que sou honrada como mulher é a maternidade. Qualquer assunto da maternidade que você quiser saber, eu tenho um tema para fazer assim, mais de 10 e-book, desde a maternidade, desde a gestação até o casamento. Então, assim, porque a maternidade é algo que requer muita força, requer a nossa atenção. E por mais, como eu falei, por mais que as pessoas não valorizam, porque não valoriza mesmo, o homem não valoriza, a mãe não valoriza, a sogra não valoriza, ninguém, a sociedade não valoriza. Só se der errado. Se der errado, se o menino 10 anos, 12 anos, começa a ter comportamento difícil, aí todo mundo começa a falar, mas aquela menina, aquela mãe também, deixa esse menino muito solto, deixa essa menina muito isso. Mas se estiver dando tudo certo, as pessoas fecham os olhos e pensam, mas que obrigação. Mas não tem problema. Nós mães, queremos acertar, não é para que as pessoas vejam. É para que, de fato, porque não tem coisa mais infeliz na vida de uma mulher do que ver seus filhos derrotados. Do que ver seus filhos apanhando de marido. Ser sua filha com a casa desorganizada, com filhos doentes, filhos internados. Não tem coisa pior do que isso. E quando a gente se sacrifica por o casamento, pela família, para que dê certo, você está de parabéns. Se você tem filhos que está indo no caminho e você sabe que você está fazendo, o que essa palavra está falando, você está de parabéns. E é por essa razão que esse tema ele tem que impactar na sua vida. Se o seu corpo está pedindo socorro, o seu corpo está pedindo socorro, mas a sua mente ela está ignorando, e se você não quer fazer por você, faça pelos seus filhos, faça pela tua descendência, faça pelo seu neto, pela sua neta. Porque eles merecem ver o benefício que vai ter você quebrar esse ciclo geracional e começar uma vida nova para que seus filhos consigam ver em você uma mulher vencedora.
E a partir disso, seu filho poder falar, poxa, realmente a minha avó foi infeliz, a minha avó sofreu muito, mas a minha mãe, ela quebrou esse ciclo, ela quebrou essa maldição. E a maldição, ela é quebrada dessa forma. Você não, às vezes a gente dificulta as coisas. Ah, só se eu for no monte tal, se eu for no pastor que bota ouro de dente de ouro. Não é isso. Tem uma maldição, descubra, assuma ela. Um padrão geracional, descubra ela. Veja o seu padrão e fala para Deus. Deus, eu não quero mais isso. Eu quero dar um basta na minha vida. Eu quero uma mudança. E aí, a partir disso, Deus ele vai te guiando, vai colocando as pessoas certas, vai colocando em você estímulo, vai colocando em você desejo, vai te colocando visão da vida que você quer. Gente, qual que é o meu desafio? Vou falar aqui pra vocês. 30 minutos de live. Eu prometo que amanhã eu vou colocar 2 linhas aqui nessa aula. Quem concorda? Ó, um beijo pra vocês, até amanhã às 20 horas. Eu vou colocar a aula lá, esse resumo da aula lá no grupo do WhatsApp, na comunidade que eu tô criando, tá? E amanhã às 20 horas. Faz um print aí, chama outras pessoas. Faz um print aí. Deixa eu arrumar aqui esse cabelo. Chama outras pessoas e coloca aí coloca nos seus stories porque que você está convidando ela, o que você aprendeu, por que você acha que é tão importante essa mudança de comportamento. Qual é a sua motivação? Um beijo para você, Deus te abençoe e que nós possamos andar juntos aí para que a gente possa ainda se abraçar e poder falar sobre resultados, como tantos áudios que eu já recebi. Marcilene, sabe aquela virada de chave, aquele dia que você me falou aquilo, aquele dia que tal? E muitas vezes a pessoa tem que me lembrar do que foi, do que eu ensinei. Por quê? É aquilo que eu te falei, você é 100%. 100% da tua mudança é você. Tá bom? Um beijo pra vocês. Tchau, tchau. Ai, ai. Gi, seja muito bem-vinda. Amei ver você aqui. Um beijão.